Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Clínica Cirúrgica. A temática da nossa aula de hoje é sobre paramentação e desparamentação cirúrgica. Na aula de hoje a gente vai explicar por que esse processo é realizado dentro ali do setor do centro cirúrgico, mas antes de a gente começar a explicar como de fato funciona essa paramentação e desparamentação, a gente vai a um breve histórico, entender como foi que surgiu. Acompanhem comigo no slide. Essa paramentação cirúrgica, ela surgiu com o intuito de quê? Primeiro surgiu como um processo sistematizado que estava ali buscando criar diversas barreiras. Mas quais eram os objetivos dessas barreiras? Principalmente a questão da proteção do paciente frente à contaminação do centro cirúrgico. Sabemos que em todos os setores de hospitais, eles contêm procedimentos operacionais de acordo com os seus procedimentos. É tudo protocolado e previamente estabelecido e treinado. No centro cirúrgico não poderia ser diferente, nós também temos esse processo de paramentação e desparamentação cirúrgica, que é o que nós vamos estar falando a partir de agora. Antes de entrar no bloco cirúrgico, primeiro vamos estar falando relacionado à parte da paramentação cirúrgica. Antes de entrar no bloco cirúrgico, é necessário que os colaboradores, os funcionários daquele determinado setor, eles retirem toda a roupa do uso cotidiano. Elas vão ser totalmente retiradas e vão ser substituídas por roupas que chamamos ou roupas cirúrgicas ou ainda uniformes privativos. Essas vestimentas serão de acordo com o padrão de cada instituição. O uniforme privativo, nessa paramentação cirúrgica, o que é? É aquele conjunto que geralmente é utilizado amplamente nessa área da saúde, onde há uma camisa que geralmente vai se estender até a parte dos ombros, a parte de baixo se estende a região da pelve, até a região da pelve. Já a calça, ela vai até a região da cintura, inicia-se na região da cintura e vai até a região do tornozelo. Essa é a parte do conjunto privativo. Os sapatos dentro do centro cirúrgico também devem ser totalmente fechados e deve ter proteção com relação à água, tem que ser um sapato totalmente fechado. Ainda antes da entrada do centro cirúrgico, também é necessário que sejam retirados todos os adornos. O que são esses adornos? São pulseiras, anéis, brincos, cordões, entre outros. Por exemplo, a unha, inclusive, precisa ser cortada bem curtinha e não pode estar também esmaltada. Tudo isso também é realizado antes da entrada do centro cirúrgico, já deve estar, o funcionário já deve estar vestido nesse padrão. Quando se inicia essa parte da paramentação cirúrgica, a gente pode dividir ela mais ou menos em duas etapas. A etapa 1, onde vai ser realizado o quê? A higienização das mãos, ou no caso, o que chamamos de pré-operatório das mãos, que é o preparo pré-operatório das mãos, onde também, no caso do centro cirúrgico, é utilizado um instrumento que chamamos de escovinha cirúrgica, que também vai ser utilizada ali no momento da higienização das mãos, todo o processo que é realizado para a antisepsia das mãos. Já a etapa 2 é quando passamos para a parte da inserção dos equipamentos de proteção individual, que são de fato utilizados ali dentro daquele determinado setor. Na etapa 2, que é a parte de inserção de EPIs, eu vou dividir ele em passos para vocês, para que a gente possa explicar eles de um por um. Esses EPIs, eles geralmente são inseridos na área de proteção, começa ali a ser inserido desde a área de proteção, e o objetivo do uso desses equipamentos de proteção individual é exatamente evitar a infecção por micro-organismo e ali garantir a proteção da equipe e também, principalmente, a proteção e segurança do paciente.
Primeiro EPI. Primeiro EPI que nós vamos falar, na verdade, ele não é utilizado exatamente para a proteção em si do paciente ou do profissional, mas em si ele é utilizado para proteger os sapatos dos profissionais. Ou seja, o propé, ele é utilizado, ele precisa ser utilizado por cima do sapato. Ele vai ser utilizado não exatamente para proteção direta do colaborador, direta do paciente, mas ele vai estar ali dentro daquele ambiente sendo utilizado como equipamento de proteção individual também. Nosso segundo equipamento de proteção individual é o quê? A touca ou gorro. Essa touca ou gorro, ela precisa ser descartável, não pode ter rasgo ou qualquer tipo de defeito. A touca em si, ela precisa cobrir desde a região da testa até a região da nuca e vai precisar cobrir toda a região do cabelo. No caso, ela precisa armazenar totalmente o comprimento dos cabelos a fim de impedir que eles sejam fontes. Ela deve armazenar totalmente os cabelos a fim de impedir que esses sejam fontes de contaminação ao paciente. No terceiro passo de paramentação cirúrgica, da inserção de equipamentos de proteção individual, nós vamos estar falando sobre a máscara cirúrgica ou ainda o respirador. No caso, estamos falando do que? Da N95. Essa N95, ela é utilizada para prevenir questões de contaminação respiratória, para proteger tanto o paciente quanto o profissional. No caso do profissional, existe todo um cuidado para a parte de inserção desse determinado equipamento. Geralmente, esse equipamento vai ser segurado pela região do clipe nasal e vai ser inserido por toda a região aqui do nariz e do queixo. E esse material vai precisar ser segurado pelas alças e inserido primeiro a parte inferior e depois a parte superior da alça. E depois é necessário que seja verificado se está totalmente vedado, se aquele equipamento está de fato protegendo a região necessária daquele determinado colaborador ou daquele determinado paciente. No passo 4, nós temos outro EPI que é inserido. Esse EPI, ele pode ser usado, na verdade, dois tipos de EPIs. Nós temos o óculos de proteção, que é um óculos em acrílico, utilizado ali para proteger dos respingos ali os olhos do colaborador, ou ainda pode ser usado também a máscara Face Shield, e essa máscara Face Shield é aquela máscara que vocês utilizaram, que todos nós utilizamos durante a pandemia. É aquela máscara que fica em acrílico aqui na frente do rosto do colaborador, do funcionário, que vai estar ali naquele ambiente de trabalho. Inclusive, durante a pandemia, muitas pessoas utilizaram, inclusive, em questões de uso doméstico mesmo, no dia a dia, para evitar contaminação. Essa máscara Face Shield, ela pode, inclusive, ser utilizada junto ao óculos de proteção. Primeiro se insere o óculos de proteção e, em seguida, se coloca a máscara Face Shield, mas também pode ser utilizada apenas uma dessas duas etapas. Apenas um desses equipamentos também está de acordo com o necessário para o equipamento de proteção individual, para a proteção daquele devido colaborador. Nosso quinto passo cirúrgico está o quê? Na inserção do capote cirúrgico. O que é o capote cirúrgico? O capote cirúrgico é como se fosse um avental, digamos assim, um jaleco, que vai ser utilizado ali naquele momento do operatório ali, vai ser inclusive inserido ali no pré-operatório, e aí vai ser inserido em cada colaborador. E lembrando que o capote cirúrgico, ele é um produto totalmente estéril. Então, para a inserção desse capote cirúrgico, há todo um protocolo que precisa ser vestido da forma correta, exatamente para evitar que esse produto
perca ali sua esterilidade. Existem passo a passo para inserção desse equipamento de proteção individual cirúrgico, que é um equipamento estéril. Nosso passo 6 da paramentação cirúrgica está de acordo com o equipamento de proteção individual chamado luva cirúrgica. É importante enfatizar que essa luva cirúrgica, assim como o capote cirúrgico, também é estéril. Ele vem dentro de uma embalagem onde precisa permanecer totalmente estéril, inclusive no momento da sua inserção, no momento da sua paramentação. Também há um protocolo padrão para que seja inserida essa luva cirúrgica, e esse produto precisa permanecer estéril durante a inserção desse produto, durante a inserção desse equipamento de proteção individual, assim como também durante ali todo o procedimento que vai ser realizado, exatamente para evitar qualquer tipo de infecção naquele determinado procedimento, naquele determinado paciente. Além da paramentação, que é a parte que eu falei para vocês, que é a parte de inserção ali dos equipamentos de proteção individual, que onde eu abordei para vocês o quê? A questão da touca, do propé, da importância do sapato fechado, ser de determinado ambiente. Dentro desses equipamentos de proteção individual, nós falamos sobre as máscaras comuns e as N95, ou ainda os respiradores PFF1, PFF2, que também são utilizados, óculos de proteção, máscara face shield e o principal, os produtos estéreis, os equipamentos de proteção estéreis, que são o quê? Os capotes cirúrgicos e as luvas cirúrgicas. Essas luvas cirúrgicas, vamos relembrar o que eu não falei para vocês, que essa luva cirúrgica ela pode ser de acordo com o tamanho da mão daquele determinado indivíduo. Ela vai variar de acordo com o tamanho. Existe luva tamanho 7, 7,5, 8, 8,5, para que ela fique de forma mais adequada ali no momento de realizar o procedimento. Lembrando que ela é um produto estéril e precisa ser ali inserido da forma adequada. Saindo da parte de paramentação cirúrgica, nós vamos para a parte de desparamentação cirúrgica. Se quando eu falo que paramentação cirúrgica é quando eu vou inserir um equipamento de proteção individual, quando eu vou vestir aquele equipamento de proteção individual, então a desparamentação cirúrgica é quando eu vou retirar esses equipamentos de proteção individual. Nesse caso, eu estou falando de desparamentação cirúrgica. Eu já inseri todos os meus equipamentos de proteção individual, a partir desse momento eu vou retirar. Como que eu faço a retirada desse material, desse equipamento de proteção individual? Já no momento da retirada também há um padrão que precisa ser seguido, e esse padrão vai ser de acordo do equipamento de proteção individual, que pode estar mais contaminado, para o produto de proteção individual, para o equipamento de proteção individual que está menos contaminado. Nesse caso, vamos seguir o seguinte. Primeiro, nós vamos retirar o quê? As luvas cirúrgicas. Retirada as luvas cirúrgicas, então eu vou passar para o quê? Para a retirada ali do capote cirúrgico, do avental cirúrgico. Retirei a minha luva cirúrgica, retirei o meu capote cirúrgico, faço o quê? Realizo a higienização das minhas mãos. Higienizei as minhas mãos, aí sim eu vou dar continuidade à minha desparamentação. Vou retirar o quê? O gorro ou a touca. Em seguida, eu retiro o respirador, o protetor facial, além do óculos de proteção. E por último, o último EPI que vai ser retirado vai ser o quê? A máscara cirúrgica ou ainda a máscara de filtragem, tipo N95, PFF1, PFF2, entre outros. Para finalizar a minha desparamentação cirúrgica, eu vou novamente realizar a higienização das minhas mãos. E assim eu finalizo, desde o momento que eu realizei a minha paramentação cirúrgica, até o momento que eu finalizei a minha desparamentação cirúrgica. Vamos relembrar que na aula de hoje nós falamos sobre
o surgimento da paramentação cirúrgica, qual o intuito da paramentação cirúrgica. Falamos sobre as etapas da paramentação cirúrgica, como que ela é realizada, e em seguida nós falamos sobre a desparamentação cirúrgica, e essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima oportunidade.